Olá, recentemente eu falei sobre a questão de pessoas chegando no ambiente de trabalho e não sendo elas 100%. Como isso pode ser ruim, como isso pode atrapalhar a produtividade. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso com um pouquinho mais de calma. Afinal, quando eu falei antes, eu falei num shorts, coisa de 1 minuto. Se você é um líder de uma equipe, você precisa se preocupar em como que as pessoas da sua equipe estão, como eles estão se sentindo, se eles estão motivados, se eles estão se sentindo seguros, se eles se sentem pertencentes àquele ambiente. Para que isso aconteça, tem diversos fatores que vão contribuir para esse resultado positivo. E um deles é permitir que eles sejam eles mesmos, ou seja, uma questão de diversidade, uma questão de inclusão. E eu não estou falando só de questões LGBTQIA+, eu estou falando de inclusão como um todo, todos os tipos de pessoas, pessoas diversas. Mas eu vou dar alguns exemplos de pessoas LGBTQIA+, que também eu posso dizer que é o meu local de fala, ou seja, eu tenho um pouco de experiência em relação a isso. Por exemplo, é muito comum que as pessoas estejam trabalhando e as pessoas no trabalho delas não sabem exatamente quem elas são. Ou, por exemplo, não sabem a orientação sexual delas. Não que isso seja necessário para realizar um bom trabalho. Mas a questão é, existem diversas situações que acontecem no dia a dia que as pessoas não saberem sobre isso podem causar um certo desconforto para as pessoas que são LGBT. Então vamos supor, um homem que seja gay não se assumiu no trabalho, as pessoas não sabem sobre isso. Quais são as situações que às vezes acontecem no dia a dia que podem gerar esse desconforto? Vamos supor que ele chega numa segunda-feira após um feriado. Foi um feriado aí prolongado de quinta a domingo. Aí as pessoas chegam, com aquela coisa do tipo, aconteceu várias coisas, o povo tá contando pra onde eles foram viajar, o que eles fizeram, churrasco com a família, aquela coisa toda. E alguém chega e fala assim, você foi viajar? E ele fala, sim, fui viajar. Você foi sozinho? Foi o quê? Com a sua namorada? Com a sua esposa? Acabou aí o dia do cara. Por quê? Porque se ele não é uma pessoa assumida, ele vai se sentir na necessidade de omitir ou mentir pra poder garantir que ninguém saiba sobre a orientação sexual dele. Porque a pessoa que veio falar com ele, simplesmente pelo fato dele ser um homem com quem ele tá falando, presumiu que ele teria uma namorada ou uma esposa, o que não é uma realidade, o que as pessoas não podem presumir esse tipo de coisa. Então ele vai responder com alguma mentira, ou ele vai dizer que ele viajou com amigos, ou ele vai até mesmo dizer que foi sim com a namorada, vai inventar uma namorada, vai dar o nome de uma amiga que eventualmente ele pode até mesmo levar para um evento da empresa e fingir que é a namorada dele, para poder manter essa mentira, porque ele não se sente seguro em sair, em se assumir para as pessoas ali no trabalho. E por que essa pessoa não se sente segura? Provavelmente porque a empresa peca nessa questão de inclusão. E qual que é a consequência para esse homem gay no dia a dia dele, na performance dele do trabalho? Essa é uma analogia que eu gosto de fazer, é como se as pessoas tivessem uma barrinha de vida, que essa barrinha de vida ela vai caindo ao longo do dia, que representa a energia deles que eles podem gastar no dia a dia para poder fazer um bom trabalho, para poder se desenvolver, para poder pensar em novas ideias, em inovações para a empresa, para poder se destacar ali e de fato crescer na empresa, ou realizar só o básico. E para cada uma dessas conversas, para cada um desses comentários, para cada uma das piadinhas homofóbicas que acontecem no corredor da empresa, essa barrinha de vida vai caindo. E aí quando chegar a demanda deles para que eles façam algum tipo de trabalho extraordinário, ou eles deem um 120% para poder realizar alguma coisa grande para a empresa e uma oportunidade para ele se destacar, ele não vai ter energia para fazer isso mais. Enquanto que as outras pessoas que não se importam com isso, que não vivem isso, estão lá cheias de energia, tomando seu cafezinho, falando um monte de coisa louca para as pessoas ao redor, sem se preocupar com o impacto que as palavras delas vão causar nos outros. Eu li um artigo recentemente que fala sobre essa questão de diversidade como um todo, um pouco mais abrangente. E ele menciona uma perspectiva de o que as pessoas consideram profissionais. E quando você tem essa visão muito forte, quando a empresa força muito essa cultura, essa visão do que é ser um profissional, do que eles esperam, do tipo de comportamento, do tipo de roupa que você vai ter que usar, a forma que você vai falar, você força as pessoas a se encaixarem num padrãozinho que você criou para a empresa, e toda a questão de diversidade que essas pessoas podem trazer, que agregam muito valor para a empresa, se perde. E aquele exemplo que eu acabei de dizer do homem gay que gasta energia para poder se enquadrar numa heteronormatividade, como a gente chama, vai acontecer com as outras pessoas também, mas com outros temas. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês um trecho desse artigo que eu traduzi rapidamente, porque o artigo está em inglês, para vocês terem uma noção do que ele está falando. Imagine o esforço emocional necessário para assimilar conscientemente o ambiente de trabalho. Você pode ter que adaptar o seu sotaque, por exemplo, ou evitar certas palavras enquanto estiver no trabalho que são comuns na sua cultura. Toda essa energia requer sacrifícios mentais e emocionais, consequentemente impactando a habilidade de um funcionário de se sentir psicologicamente seguro e a habilidade de performar. Afinal, quando sentimos que não somos parte
de um ambiente seguro e estável, é difícil focar nossa energia em crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, as pessoas acabam gastando muita energia para poder se enquadrar no que é esperado daquela empresa, aquela empresa força, cria essa caixinha para que as pessoas se enquadrem ali dentro. Por exemplo, coisas básicas que podem acontecer. Tem a possibilidade de promover uma de duas pessoas. Um é um cara que vende relativamente bem, segue as normas da empresa, tá tudo certo com ele. Ele provavelmente poderia receber uma promoção. E aí tem um outro homem que ele vende muito mais, ele se provou muito mais nos resultados e alinhamento com a empresa e tudo mais, mas ele vai lidar com pessoas de mais alto nível, pessoas onde eles vão chegar e criar essa relação mais um para um. E eles não gostam muito da ideia desse homem ser afeminado. Então eles vão dar promoção pro outro. O mesmo vale para pessoas que podem ter que atender clientes, talvez por telefone, e eles não gostam de trazer pessoas que tenham sotaques de talvez regiões mais do norte ou nordeste, que são sotaques mais pesados, para falar com pessoas da região sul, sudeste, que vão ser a maioria dos clientes. O que esse tipo de decisão causa? Por exemplo, o cara que é mais afeminado, ele vai esconder a sexualidade dele, ele vai se esforçar a agir de uma forma um pouco mais heteronormativa para que ele não perca o emprego dele, para que ele tenha a oportunidade de crescer. Isso vai fazer com que ele performe menos do que ele performava antes, porque ele vai gastar energia para ser uma pessoa que ele não é. Ele vai se controlar para agir de uma forma diferente o tempo todo. Às 8 horas de trabalho ou mais que ele vai estar ali na empresa, ele vai ser outra pessoa. Como que alguém pode performar bem dessa forma? Ou então uma pessoa que vai fazer esse atendimento e ele vai se preocupar muito com o sotaque dele e ele vai se esforçar para perder esse sotaque. Algo que possivelmente vai doer internamente, onde ele está apagando algo que ele vê como a cultura dele, algo importante dele ter, a história dele. E ele está se forçando a apagar esse sotaque para ele poder manter o emprego dele, para ele ter uma oportunidade. Será que ele vai performar tão bem? Será que a consequência dele ter feito isso vai ser realmente positiva a longo prazo? Então você, como líder, tem que tomar muito cuidado com as suas expectativas, o que você coloca para a empresa, para a sua equipe, do que é profissional, do que você espera. Isso impacta diretamente na diversidade da sua empresa, isso impacta diretamente na produtividade e nos resultados da sua empresa, e você ficar longe de ter um exemplo de empresa que tem inclusão como algo real, algo factível ali dentro, algo que pode ser dito e colocado até mesmo numa propaganda, dizendo que é uma empresa inclusiva. Se você não faz esse tipo de coisa, se você realmente força as pessoas a se enquadrarem em um determinado padrão que você acredita que seja o melhor, você está matando a possibilidade dessa ser uma empresa inclusiva. Você está matando seus próprios resultados. Você está destruindo a produtividade e a oportunidade de crescimento dos seus próprios funcionários. Se você já passou por uma situação assim, se você já viu algo semelhante acontecer na empresa, ou se você já teve inclusive a oportunidade de mudar essa realidade para algo muito mais positivo, comenta aqui embaixo. Eu gostaria muito de saber esses exemplos de vocês e aprender mais com vocês também. Obrigado pelo tempo e a gente se vê depois.